Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Renko Mais. Eu sou Fábio Rocha, criador e desenvolvedor aqui do método. E hoje você está no programa Resumo do Dia. Programa onde eu faço uma análise tanto do mini índice quanto do mini dólar, dos possíveis pontos operacionais que a gente teve durante a movimentação do pregão e que a gente poderia ter usado o método Renko Mais a favor dessas operações. Hoje a temática desse vídeo é Fibonacci e padrões de box no Renko. Antes de mais nada, já peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele com quem você conhece, isso ajuda a fortalecer o canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva nele, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico para ver essa movimentação e no final desse vídeo eu tenho um recado para você que quer fazer parte da mentoria Trader Renko Mais. Então vamos lá, estamos agora aqui no gráfico. 10R 15 minutos do mini índice futuro, dia 10 de outubro, dia de hoje. E vamos traçar então primeiramente o Fibo. A abertura do dia foi aqui. Então nós abrimos aqui o dia nessa movimentação, essa primeira movimentação aqui do dia, essa primeira meia hora, né? Até aqui assim, primeira meia hora do dia. Eu diria que pelo menos a primeira barra de 15 minutos é interessante a gente esperar para traçar um Fibo, né? A primeira barra de 15 minutos ela é cotada aqui, então nessa confirmação dessa falha de rompimento de 3 boxes aqui, nós poderíamos estar traçando o Fibo que está nessa perna aqui. O Fibo está nessa perna e nós podemos traçar esse Fibo. Já vou traçar ele invertido, para que não tenha que depois estar vindo invertê-lo aqui novamente. Então, opa, uma coisa aqui antes, vamos lá. Beleza, Fibo traçado, esse é o Fibo que nós vamos trabalhar e que nós trabalhamos, né, no dia de hoje aqui no mini índice futuro. Então, aqui já 9h30 da manhã, o preço hoje muito interessante, né? Bateu no menos 11 aqui e falhou. A gente poderia chamar o menos 11 de 111, tá? Vamos dizer assim, a representatividade é a mesma, né? Se o preço tivesse rompido aqui, continuado a subir, né, nessa posição aqui, se o preço continua a subir aqui para cima, aí o Fibo teria que ser invertido, porque provavelmente teria tocado 127, deu 41, 61, enfim, feito as dinâmicas, feito o trabalho da dinâmica do Fibo. Quando ele segura menos 11, geralmente o caminho dele é vir ao 111, ou se ele tivesse, né, traçado da maneira invertida aqui, vamos lá, inverter então o Fibo aqui. Se ele tivesse traçado para compra, né, seria um Fibo virado para cima, então seria o que? 111 para menos 11. Como eu tracei ele para baixo, então é menos 11 para 111. Então, geralmente, quando há essa falha, o preço ele tende, né, a entrar nessa lateralidade e vir buscar 111. Né? Enquanto o preço não sair 23,76, menos 11, 111, né? Nós estamos trabalhando então o mercado de uma maneira lateral, né? Vendemos alto, compramos baixo. Depois que o preço rompe essas extremidades aqui, o 111 ou menos 11, ele pode estar tocando no 2,7 e aí então validando, né, a dinâmica da tendência do Fibo, que pode levar até 205. Então vamos lá, vamos ver as operações que a gente teve no dia de hoje aqui então no mini índice futuro. A gente então toca aqui o menos 11, cai com muita força. Isso aqui é a abertura, fechamento e a abertura das 10 da manhã, né? Então é logo que abre o mercado à vista. Aqui ó, é 10 e 12 da manhã essa região aqui, entre 10 e 12, 10 e 14, ou seja, a primeira barra de 15, tá? É essa primeira barra aqui de 15, ó. Opa, não apareceu lá. Olha lá, é a primeira barra de 15 aqui, essa barra forte de queda aí. O preço sobe e corrige no 23%. 23, qual que é o caminho dele natural? É vir para o 7,6. Porém, aqui, né, a gente tem aí 600 pontos entre o 23 e o 7,6. Então, para quem trabalha, por exemplo, como eu trabalho, que é pegar aí 250, 300 pontos, nessa abertura aqui, das 9h30, das 10h30 da manhã, que é 10h28, 10h30,
nós temos aqui, ó, 300 pontos nessa operação. Então, essa operação aqui, onde eu estou destacando aí, seria possível, né, tá buscando esses 300 pontos. Poderia vender aqui para levar até o 7,6? Poderia. O meu stop é de 150 pontos, fixo, tá aqui. Então, o stop estaria aqui. E esse seria, então, o meu stop. Se eu vou trabalhar o meu preço, eu tenho que esperar correções acontecer, ou seja, eu tenho que deixar o preço vir contra a minha posição e deixar meu stop em lugar. Como eu trabalho, que é entrar, o preço começou a caminhar, está chegando no meu alvo de 250, 300 pontos, eu tiro meu stop daqui e trago para o zero. Eu protejo a minha operação, porque eu não gosto e não quero que o preço volte contra as minhas operações. Então, por isso que eu também busco operações entre 200 a 300 pontos, geralmente, né? Então, essa primeira operação aqui que a gente teve, né, poderia aí ter feito até 300 pontos, de 600 possíveis. Depois a gente tem mais uma entrada aqui, ó, uma correção de 4 boxes, aqui é uma correção de 2 boxes, tá? Aqui nós temos uma correção de 4 boxes. Nessa movimentação aqui, também poderíamos estar buscando aí um alvo de 250 a 300 pontos, ó, o preço movimentou 340 pontos da entrada, então entre 300 e 250 pontos aqui, seria possível estar pegando novamente. Então essa entrada aqui, ó, também uma boa entrada. Essa entrada aqui, vamos lá. Aí, ó. Dentro do 15 minutos aqui, ó, a gente consegue ver que é a vestida de gravata. Para quem não conhece vestido de gravata, tem aí um vídeo no canal, tá? Falando, vestido de gravata é um padrão de Kendo, né, que eu apelidei. É o martelo, sendo que na vez de dar a compra aqui no martelo, o preço faz o contrário, de busca mínima do martelo, né? Então eu chamei essa movimentação de vestir a gravata. Então aqui tem mais 300 pontos. E depois, novamente, ó, aqui uma correção de 4 boxes e o alvo foi até o 23, aqui até 475 pontos possíveis na movimentação. Lembrando que a gente usa 150 pontos de stop fixo. Então, o stop dessa entrada aqui, ó, estaria aqui no 23. Seria bem na região aqui do 23. Então, para você ver que se você tivesse entrado aqui e segurado para 600 pontos, você teria que ficar aí 30 minutos posicionado nessa operação, tá? Essas outras operações são operações de velocidade, 6 minutos, 4 minutos, 8 minutos, então são operações mais rápidas. Para você pegar esses 600 pontos, você ficaria meia hora posicionado. Porém, ó, essa primeira entrada aqui, o stop está aqui, você não teria sido estopado nessas correções. E nessa segunda entrada aqui, né, se você tivesse entrado aqui, nessa posição, você teria pegado um pouco menos, é claro, né, teria pegado aí 475 pontos, que seria mais ou menos a mesma pontuação dessa aqui, dessa segunda entrada, dessa outra entrada aqui, dessa terceira entrada aqui dentro dessa região, também sem ser estopado, né? Então, se você tivesse entrado, vamos lá, deixa eu tirar essa ordem aqui. Se você tivesse entrado aqui, o preço foi, né? Você entrou, seu stop está aqui. O preço foi, caiu, voltou contra você. Quando o preço rompe aqui, ó, essa mínima, né? Quando o preço ele rompe essa mínima aqui, o que você pode fazer? Você pode trazer seu stop para o zero. Você pode fazer o trailing stop. E mesmo o preço voltando aqui, você não seria estopado. Você não sairia no zero dessa operação, você teria pegado seus 600 pontos. Ou seja, você teria feito uma operação que a princípio você teria um risco de 150 pontos, mas depois você zeraria esse risco. Você pegaria 600 pontos sem risco nenhum dentro da operação, né? Então, uma excelente dinâmica e trabalho entre FIBO e padrões de box do Renko, né? Continuando então aqui no dia, aí o preço ele caiu, ele veio ao 7,6. O 7,6 ele começou a segurar aqui, ó. A gente tem uma correção de 3 boxes aqui que até deu um scalp para nós, né? Um scalp aí de 200 pontos, 220 pontos aqui. Mas depois a gente tem uma dinâmica novamente sendo trabalhada aqui, ó. 7,6, 111, que foi essa correção de 3 boxes em falha de rompimento, porque eu estou falhando romper topos anteriores aqui. Então, uma correção de 3 boxes em falha de rompimento. O stop está aqui e o alvo é o 111.
Olha lá, 300 pontos. Então, mais 300 pontos aqui, numa operação aí que você ficaria 2, 3 minutos posicionado no máximo de tempo, né? No máximo. Então, assim, também uma operação bem rápida, um scalp de 250 a 300 pontos. São o tipo de operação que nós buscamos aqui no método, que eu ensino os alunos da mentoria a estar buscando, e principalmente eu ensino o quê? A operar uma vez por dia, 2 vezes no máximo, não precisa mais do que isso, não precisa mais do que essas operações para a gente estar extraindo capital do mercado financeiro, né? Então, depois dessa entrada aqui, essa já 11h30 da manhã, nós tivemos essa entrada aqui já quase 1 hora da tarde, já meio-dia e 58, então 1 hora da tarde, já no período da tarde, né? Uma segunda entrada aqui, ó, essa correção de 2 boxes aqui em falha de rompimento. A gente tem a primeira aqui, ó, 3 boxes, depois a segunda 2 boxes aqui, mais uma bela entrada. A dinâmica, como nós já tínhamos tocado 127, a dinâmica, o preço é 141. Então não seria sair num 127, seria sair num 41. Essa operação. Então você entrou aqui, seu stop está aqui, e essa operação poderia ter rendido aí, em total até, de 380 pontos. Ou seja, os 250 a 300 pontos, e está aqui, né, numa questão aí, essa já demorando um pouco mais, né, para acontecer, 23 minutos, mas também porque entramos no momento do período da tarde, hora do almoço, né, é um período mais complicado mesmo do preço, né. Depois o preço segura, até ele dar umas movimentações em compra, aqui a gente tem essa entrada aqui, ó, em compra, né, um contra-tendência para o dia, né, essa correção de 2 boxes aqui, né, essa falha de rompimento de 2 boxes, bem na verdade, né, junto aqui de uma falha de rompimento de 3 boxes, então eu já tenho fundos duplos mais altos, né. O alvo dessa operação seria o 100, então é um contra-tendência, um scalp de contra-tendência de até 250 pontos possível. Então também uma bela operação aqui possível dentro da movimentação aí do dia. Depois o preço agora aí no período da tarde, né, agora onde ele está aí, a gente ainda teve mais uma entrada aqui, ó, em correção de 4 boxes aqui no 127, levando para o 61, né, ó, correção de 4 boxes, tentando levar para o 61, o stop seria ali, seria um total de 300 pontos, né? Ele andou 265, 270 pontos. Então, assim, faltou um pouquinho para cravar no nível, faltou um pouquinho para nos dar essa operação. E depois aqui, ó, agora, no momento aí, ó, agora são 5h06 da tarde, há meia hora atrás mais ou menos, às 4h32, né, no último momento, por assim dizer, do mercado, nós tivemos aqui uma nova operação, ó, de compra, no contra-tendência, 127,100. Mais uma vez no mesmo ponto ali, ó, 240, 250 pontos, ó, uma repetição praticamente. Aqui foi de 2 boxes, aqui de 3 boxes, né, mas praticamente uma repetição da movimentação que a gente teve aqui atrás, né. A gente teve uma bem parecida, né, ó, bear, 3 boxes, bear, 3 boxes, volta, né, e dá essa operação. Ela, total de perna, foi 450 pontos. Então, dependendo do seu trailing stop aqui também, como você segura a sua operação, como você faz a sua operação, você gerencia ela, você pode ter conseguido aí sair até com mais do que 250 pontos, aí, podendo sair até com 300 pontos nessa operação. Então, o dia de hoje aqui no mini índice, a gente vê, né, que um simples Fibonacci e os padrões de box, né, claro, associado ao tempo gráfico longo, a gente consegue ler o preço e buscar as nossas operações trabalhando pontos de entrada e pontos de saída dentro do Fibo. Porque o Fibo, ele te dá isso aí. O Fibonacci, né, essa ferramenta que o Marco Rossi desenvolveu aqui para o Brasil, né, ele te dá esse poder de te dar a região de você procurar a entrada e o alvo dessa entrada, né? Então você tem, através do Fibonacci, o ponto de entrada e o ponto de saída de uma determinada operação, o que nos ajuda demais no entendimento da movimentação do preço, também da dinâmica de tendência do preço, da dinâmica de lateralidade do preço. O Fibonacci também ajuda e muito, né? E aí, é claro, associado aos padrões de box, nós temos os pontos de entrada, onde a gente pode estar fazendo nossas entradas, fazendo a nossa proteção e extraindo o nosso capital de uma forma segura,
de uma forma com pouca exposição no mercado, onde a gente faz poucos trades, a gente opera muito pouco, né? O operador do método Renko Mais, que opera o método Renko Mais, faz poucas operações por dia, e isso é uma vantagem muito grande que a gente tem. Então esse aqui é o mini índice, agora vamos para o mini dólar. Agora então estamos aqui, mini dólar 5R e 15 minutos, a abertura do dólar, e o interessante é que na abertura aqui do dólar, um pouco mais cedo hoje, a gente poderia estar traçando esse FIBO até do dólar, usando esse primeiro fundo. Ah, poderia estar usando o segundo fundo aqui? Poderia também. Então hoje, na abertura, a gente teria dois fundos possíveis para estar usando no dólar. Vamos usar esse segundo fundo, tá? Porque ele já foi feito, já foi confirmado às 9h30 da manhã aqui. E logo às 9h30 da manhã a gente tem a primeira operação possível no dólar. O dólar, eu sempre comento que o dólar, ele difere do mini índice na questão da primeira hora do dia. A primeira hora do mini índice do dia não é muito bom para se operar. Não é muito interessante. Mas o dólar, sim. O dólar, a partir da primeira meia hora do dia, aí, das 9h30 em diante, fica bem interessante operar o dólar. E aqui a gente já tem essa primeira operação, né? Então deixa eu só fazer uma coisa antes. Vamos lá. Para que não atrapalhe lá no 15 minutos, né? Então, beleza. Prontinho. Então, essa primeira operação aqui é uma correção de 4 boxes. A gente pode chamar essa aqui de segunda entrada, porque a gente já tem esse primeiro topo aqui. Aqui a gente não tem nenhuma entrada, a entrada seria aqui, nesse bear, tá? Então, poderíamos chamar essa aqui de segunda entrada. O stop do dólar é um stop móvel. Ele pode ser entre 5 até 7 pontos, dentro do 5R. Tá? Então, ele é um stop dinâmico, por assim dizer. Vai ter operação que você vai ter 5 pontos de stop, vai ter operação que você vai ter 7 pontos de stop, através do Renko Mais aqui. E o alvo está aqui, 111. Né? O alvo possível dessa operação seria 15 pontos. Até, né? Eu trabalho de 10 a 12 pontos meus alvos, mas até 15 pontos eu também busco nas operações do dólar. E a gente ainda teve esse bear aqui, que poderia estar auxiliando como uma entrada de continuidade, onde deu 10 pontos aqui dentro do alvo. Ele, total de perda, do bear, foi 21 pontos, 22. Da primeira entrada, né, da entrada original, por assim dizer, que foi a correção de 4 boxes, 28 pontos possíveis nessa movimentação. Então, logo no período da manhã, antes das 10 horas da manhã. Então, antes das 10 da manhã, você poderia ter feito uma bela de uma meta aqui no dólar, através da análise do método Renko Mais. Depois a gente tem aqui uma nova entrada aqui no dólar, essa já 10h30 da manhã, um pouquinho, bem na hora da abertura do mercado americano, trabalhando a mesma dinâmica. Correção de 2 boxes, né? 111, 13 pontos aqui nessa operação. Então, possíveis 13 pontos. Ela andou até um pouquinho mais, né? Ela foi 18 pontos. Então, até 15 pontos novamente você conseguiria extrair nessa operação aqui. Eu não gostei, aqui, aonde está essa entrada aqui, essa correção de 2 boxes, ela está muito próxima ao alvo da dinâmica. Porque a dinâmica é 7.611. Como ela está muito próxima ao alvo, então, para mim, não vale a pena operar isso aqui. Eu não operaria. Né? E não ensino os alunos também a estar operando quando está chegando muito próximo a alvos, né? De Fibonacci. Então, quando está chegando próximo do alvo da dinâmica, eu não opero. Outra coisa bem interessante aqui, a gente tem uma vestida de gravata com uma formação, né, de candles aqui bem interessante, né? Foi e voltou. Então, muito bacana também. Isso corroborando, né, essa bela entrada aqui. Então, mais uma bela entrada aqui no dólar, né? Mais uma operação possível no dólar. E a meta aí a um trade de distância, né? A um trade apenas. Depois, novamente, a gente tem uma entrada aqui, ó, no 7,6, numa correção de 3 boxes. Novamente, para o 111, né? Essa dinâmica hoje deu dinheiro do dólar, né? Na venda. Olha, mais 13 pontos. O stop tá aqui. Então, mais uma vez, mais uma entrada. E essa segunda entrada aqui? E essa outra correção de 3 boxes aqui? Você entraria? Essa já está mais longe um pouquinho, né? Ela já tem um espaço. Vamos ver se ela tem um alvo aí de 10 pontos. Tem. É bem cravado o alvo, né? Então, assim, ficaria bem cravado. Sairia aí com os 9 pontos, 9 pontos e meio dessa operação. Mas também era possível estar entrando aqui. Tá? Então, seria possível estar operando ali também. Depois o preço, ele reverte e vai aonde?
Ele vai lá no 23. Qual que é a dinâmica do 23? A dinâmica do 23 é 23 levar a 7,6. Olha só que interessante aqui. Aqui a gente tem, né, uma falha de rompimento de 3 boxes. Por que aqui é uma falha de rompimento de 3 boxes e não uma correção? Porque o topo está próximo. A gente tem topos muito próximos e aqui ele falhou o quê? Em vir romper esse topo. Então, uma falha de rompimento de 3 boxes. Virou uma caixa de Pandora? Infelizmente virou uma caixa de Pandora. O que poderia fazer muita gente se zerar, porque caixa de Pandora, dentro do método, não é muito interessante estar trabalhando. A questão que libera você estar posicionado nessa caixa de Pandora aqui e ficar segurando a sua posição, né, aqui é a dinâmica presente, que é 23,76, a dinâmica mais forte existente dentro do Fibonacci. Então, essa dinâmica é tão forte que valeria a pena segurar essa operação. E você tem até 19 pontos possíveis de alvo no dólar, né, dentro desse trade aqui. Esse trade aqui, a abertura dele foi às 12h11 e o fechamento dele ao 12h50. Né? Então, foi um trade demorado, ele levou tempo aqui. Mas, quando foi 12h20 aqui, você poderia ter trazido para o zero seu stop. Por que você diz isso? Porque a gente tem um padrão de continuidade aqui. Ó. Esse padrãozinho que eu vou destacar aqui para vocês, com o retângulozinho, isso aqui é o padrão de continuidade. Né? É claro que eu preciso do próximo box aqui, né, fechado, para validar esse padrão. Mas esses dois primeiros boxes aqui, ó, esse sem pavio e esse com um grande pavio, quer dar uma significância de continuidade. Se virar contra, é falha de continuidade. Se fechar o box abaixo, é continuidade verdadeira. Então, o que eu posso fazer na continuidade? Eu tiro o meu stop de onde ele está e trago ele para o topo da continuidade. Então, aqui, eu já reduzi meu stop para 2 pontos. De 6 pontos aqui que eu estava, 6,5 pontos no dólar de stop, eu já caí para 2. Mas eu poderia estar colocando no zero. Eu posso botar ele aqui no zero. Nada me impede de proteger minha operação aqui. E o preço foi embora. Então você entrou, 10 minutos depois, você poderia estar colocando seu stop do zero e fazendo esse trade, pegando essa operação, né, colocando o dinheiro no bolso, através de um trade onde você estaria bem tranquilo. Às vezes, se você sai com 10 pontos da operação, né, costumeiramente você sairia aqui assim, você até pegou mais pontos hoje porque você estava com o stop no zero, tranquilo, com a mente tranquila na operação. Isso é um diferencial enorme. E muitos alunos ressaltam isso, né? Essa tranquilidade que a gente tem de operar com stop no zero é uma coisa que eu sempre ressalto para eles nas aulas ao vivo que a gente tem na mentoria, né? Isso daí dá um reforço muito grande para eles. Continuando então aqui, depois a gente tem na mesma região mais uma venda, correção de 4 boxes. Ó, aqui, ó, isso aqui é uma falha de continuidade. Olha só que beleza, né? Os padrões de box, eles não ajudam apenas na questão da entrada, mas a ler o que o preço está fazendo. Ah, que é uma falha de continuidade. Topo duplo, mais baixo. Dentro da dinâmica, 23,76. O alvo está no 7,6. Olha lá, 16 pontos possíveis essa operação. Então, essa já aqui no período da tarde, 2h30 da tarde, uma operação muito bem colocada. E aqui, onde o preço está, a gente até teve mais uma dinâmica, uma tentativa de dinâmica aqui. 13 pontos possíveis na operação. Deu 11,5 pontos, né? Foi 11,5 pontos. Foi aqui uma correção de 3 boxes. Né? Essa já agora 1h50 da tarde aí. Né? Perdão, 3h50 da tarde. Iria ficar aí 40 minutos posicionado para pegar 10 pontos, 12 pontos. Sendo que a gente pega muito mais rápido no período da manhã. Né? É claro que também vai tudo da movimentação do que aconteceu no dia, né? Às vezes o dia movimenta mais à tarde porque de manhã não movimentou, enfim. Então, teve mais esse trade então, no período da tarde aqui que você conseguiria fazer 10 pontos. Se a gente for pensar assim, por 10 pontos, um contrato no dólar, né, é R$100. E aqui você ficaria aí para pegar 20 minutos posicionados, R$100. Qual que é um emprego aí de carteira assinada que paga R$100 em 20 minutos trabalhado? É só fazer esse cálculo aí que você vê o quanto que a Bolsa de Valores pode te ajudar na questão financeira de você ter capital, sem estar se expondo também, porque apenas com um contrato e um trade você consegue fazer R$100 no dia. Né? É claro que o que é vendido por aí
que quanto mais você alavanca, mais você ganha e tudo mais. Só que para você fazer isso, você tem que ter qualidade de trade. Você tem que ter maturidade de trade. Não adianta o iniciante ou quem ainda está no nível intermediário querer operar alavancado demais. Não vai conseguir. A alavancagem mais atrapalha do que ajuda na leitura do preço. Então também, às vezes, trabalhar desalavancado aí a princípio pode ajudar depois na alavancagem final. Beleza? Então, essa aqui foi as nossas análises, tanto do mini índice quanto do mini dólar, usando o FIBO, usando os padrões de box, né? E mostrando que a gente não precisa do que mais de uma operação por dia para estar fazendo a nossa meta, para estar conquistando o nosso capital dentro do mercado financeiro. Agora, para você que quer saber um pouquinho mais sobre a mentoria Trade, tem um recadinho para quem tem interesse em fazer a mentoria. Então, para você que quer fazer parte aqui do método Renko Mais, ainda mais próximo do professor, a mentoria Trader Renko Mais está aberta as inscrições. Para maiores informações, eu deixo no link da descrição aí o canal do Telegram, onde você pode estar me procurando para estar tendo mais informações sobre como funciona a mentoria, quais são os dias de aula, quais são as aulas que você vai ter. Ou pode também estar visitando o site www.rencomais.com.br para estar tirando as suas dúvidas. As inscrições dessa mentoria estão abertas até o dia que vai iniciar elas, dia 17/10 agora, segunda-feira que vem. E tá valendo já o preço da Black November, tá? Então, no mês que vem a gente vai ter a Black November, né? Renko Mais. E já tá valendo, então, para essa turma desse mês aí, dessa mentoria, R$200 de desconto. Se você quer saber mais sobre essa mentoria, como que funciona, só me procurar no canal do Telegram ou ir no site www.rencomais.com.br e lá tirar suas dúvidas pertinentes. No mais aí, obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!